A gente pôde ir falando aí um pouquinho dessas palavras. Muito obrigada por terem compartilhado comigo. E a gente entra, então, agora em um tema extremamente importante e atual, que é a tecnologia e o impacto na vida infantil, né? Os tempos modernos, eles trouxeram muitos avanços tecnológicos e muitas mudanças sociais. E essas mudanças sociais e o impacto tecnológico tem trazido muitas diferenças nas nossas crianças, né? Tem moldado a infância de uma maneira diferente e significativa. Eu sou Ana Carolina Timóteo, como a Priscila me apresentou. Esse aqui, agora também vou liberar o uso do celular só mais uma vez, tá? Esse QR Code aqui, ele cai direto no meu Instagram, é Carol Timóteo, Gestão Inteligente, Timóteo com THI, então me sigam, faz aí, ó, gente, bumerangue, tira foto, me marca, tá à vontade, tá? Então, Carol Timóteo, THI o Timóteo, Gestão Inteligente. Falando um pouco sobre a minha carreira, né, sobre a minha trajetória, eu lido com gente, todo mundo lida com gente há muito tempo, né, mas eu falo que eu lido com gente desde que eu sou criança e adolescente, porque eu sempre fui uma criança muito popular. A gente hoje vai falar sobre tela e eu sou aquela adulta que quando as pessoas falam assim, ai, você lembra daquele filme, daquele desenho de quando a gente era criança? Eu falo, não, eu não lembro, porque eu vivia na rua. Eu sempre gostei muito de gente, então eu vivia na rua brincando e eu comecei a me relacionar com pessoas desde a infância. Eu sou formada em gestão empresarial, também em enfermagem, mas eu não coloco enfermagem aqui porque eu nunca exerci, né? Então eu tenho formação em gestão empresarial, eu tenho MBA em comunicação e MBA em gestão de pessoas pela UFRJ agora, que estou aí nessa jornada, tá? É muito importante que a gente fale sobre o estudo, né, sobre essa trajetória, porque eu sei que aqui, dentre essas 85 pessoas, existem uma busca de um sonho, né? Vocês estão aqui em uma graduação de pedagogia e estão buscando, de fato, um sonho que é ter o primeiro, o segundo ou o terceiro diploma que seja, mas de fato é concretizar um desejo da evolução pessoal. Então, não posso começar essa palestra sem antes parabenizar cada um de vocês que estão aqui, buscando essa evolução pessoal, profissional na carreira de vocês. Eu possuo mais de 10 mil horas em treinamentos, em venda estratégica, liderança de equipes, comunicação e gestão de negócios. Eu fui executiva pelos últimos 11 anos. Hoje, eu falo assim, eu fui para psicologia, mas meu pezinho ainda continua na gestão de pessoas, então hoje eu exerço a psicologia e também a gestão de pessoas, porque é uma paixão que a gente não deixa. Então, voltando aqui para o nosso tema, eu vou falar com vocês sobre, já começar trazendo um artigo, né, que foi um artigo que foi desenvolvido aí em novembro de 2023, então é um artigo super atual, que fala muito sobre essa questão do uso das telas, né, do uso do celular pelas crianças. Então, deve ser reconhecido por educadores, que no caso são vocês aqui, né? Alguns já exercem aí com estágio ou outros diplomas, ou futuros educadores e cuidadores. O desenvolvimento cognitivo das crianças pode ser influenciado por suas experiências digitais, né? E quem trouxe essa fala foi o professor que desenvolveu esse estudo nos Estados Unidos. Então, a gente que lida com educação, vocês que lidam diretamente com crianças, conseguem perceber o impacto que a tecnologia tem, né, tanto o positivo quanto o negativo, quando em excesso, que é o que de fato acontece hoje na maioria das casas. Eu trouxe aqui também uma frase do Bill Gates, que eu gosto muito, que é uma pessoa extremamente tecnológica, que diz: a tecnologia, ela é um ótimo servo, mas também é um péssimo mestre. E quando a gente pensa em criança, que a gente pensa em influência, que a gente pensa em moldar, né, tanto o caráter, quanto a profissão, quanto o que aquela pessoa vai ser no futuro, a gente quer formar pessoas que sejam seres pensantes, né? E quando a gente fala numa palavrinha que teve ali no início da dinâmica, na alienação, a gente se preocupa um pouco com isso, porque a tecnologia, ela pode ser um péssimo mestre se ela não for bem utilizada por nossas crianças.
Falando um pouco sobre as consequências das telas, né, do uso exagerado, do uso de telas por crianças e adolescentes. Eu vou dar uma pincelada aqui nesses pontos com vocês e depois lá na frente eu vou voltar para que a gente fale um pouco mais sobre esses pontos. O uso exagerado das telas, gente, pode trazer várias consequências para as nossas crianças. Entre elas, a dificuldade no sono, a queda no rendimento escolar, e isso é diretamente ligado ao trabalho de vocês. Os impactos que acontecem na saúde ocular. Olha isso, né? Às vezes a criança fica tanto tempo ali na tela que os olhos ficam vermelhos, irritados, dores de cabeça, ansiedade, depressão, alimentação menos saudável, obesidade, sedentarismo e transtornos de imagem, transtornos depressivos, vários transtornos que podem acontecer pelo uso exagerado das telas com as nossas crianças. Então, a gente entende que nas últimas décadas, né, houve um crescente aumento do uso de telas por crianças e também por nós adultos, né? Eu estava falando mais cedo com a Priscila que, assim, quantas vezes a gente chega num restaurante, você vê uma família toda à mesa, mas tá cada um ali no seu quadrado, cada um com o seu celular na mão, ou seja, essa conexão que a gente sempre, nós, né, eu sou da década de 80, não sei aí quem é de 80, 90 ou antes, a gente estava acostumado a ter essa conexão, né, de quando reunia ali os primos, quem tem família grande, eu amo família grande, quando reunia os primos na casa da avó, era aquela festa, então as pessoas se conectavam. E hoje essa conexão ela é muito limitada, né? São poucas as famílias que se preocupam em realmente manter uma conexão com as nossas crianças e os nossos jovens. Então, com o aumento do acesso à internet, a profusão desses jogos online e as horas interruptas de programação infanto-juvenil na TV, nessas últimas décadas, pais, cuidadores e escolas puderam observar que as atividades dinâmicas e a interação social passaram a ser substituída pela onipresença das telas. E quando a gente fala onipresença, é porque as telas elas são muito solitárias e ao mesmo tempo elas são mundo, né? Às vezes você olha para uma pessoa, uma criança, um adolescente, ele está ali clicando freneticamente e quando a gente olha, a gente tem uma impressão de solidão. Só que para aquela pessoa, ela está com o mundo em suas mãos, né? Então é como se ela estivesse sendo ali alimentada por aquele prazer que a tela gera, porque a tela gera prazer, né? Quando você está ali interagindo numa rede social, quando a criança está jogando, quando ela está olhando se a foto que ela postou, o vídeo que ela postou, hoje em dia tem muitas crianças que são youtubers, né, ou aqueles aprendizes de youtuber, né, que não tem nem 100 seguidores, mas querem gravar vídeo para ficar ali, porque isso é o que elas veem na realidade. Então, você vê a criança, o adolescente sozinho ali, mas para ele existe um mundo em suas mãos. Então, a tela, ela traz essa questão, né? Ao mesmo tempo que distancia quem está perto, ela aproxima e traz um mundo de possibilidades para essas pessoas, para nós, né? E para essas crianças e adolescentes. Então, aquela infância que a gente teve, que era baseada nas brincadeiras, né, que ao longo, isso já vem lá de milhões de anos atrás, essa interação dos primos à mesa, do primo brigando com o outro, né, que até isso fazia parte de nos treinar para o mundo, nos treinar para a vida, né, quando reunia ali a família, os amigos na rua de casa para brincar, na pracinha, tudo isso é uma interação social que nos prepara para o convívio social da vida adulta. Então, perdeu-se muito isso, né? Perdeu-se esse convívio social na infância. E o que acontece lá na frente com essas crianças? Elas passam a ter dificuldade de se relacionar na vida adulta. Né? Porque tudo isso que a gente aprendeu lá atrás, brincando com os nossos primos, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, perdeu-se ao longo desses últimos anos, e essa interação, então, essa falta de interação traz várias consequências, e entre elas, essa inteligência relacional, né? Eu sou gestora de pessoas, então eu faço muito processo seletivo, e eu vejo hoje que as pessoas, elas têm essa dificuldade, principalmente quem é da década de 90, 2000 para cá, tem muita dificuldade da inteligência relacional. O que é inteligência relacional? É eu conseguir me adaptar
adaptar ao meu meio, né? Eu consegui me adaptar e me conectar com as pessoas que convivem comigo presencialmente. E por volta dos anos de 2010, essa infância que a gente tinha de brincadeira de rua, essa infância que a gente tinha de troca, de conexão, ela se perdeu e foi substituída por uma infância baseada nos celulares, baseada nas telas, infelizmente. Trouxe aqui também alguns dados, pessoal, sobre consequências, né? Então, a gente já entende que existem consequências do uso exagerado das telas, mas e aí, né? Quando que a gente para poder pensar quais são as reais consequências do uso das telas para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Então, como vocês já estudaram aí as fases, né, da infância, a primeira infância, que é até 2 anos, é aconselhável pela OMS que seja vetado o uso de tela para crianças até 2 anos, ou seja, o ideal é que a criança, de quando ela nascesse até 2 anos de idade, ela não tivesse contato nenhum com telas. Só que essa é a realidade que acontece? Não, né? Infelizmente, essa não é a realidade que acontece. Por quê? Por diversas realidades. A gente tem a realidade de termos uma cultura já muito forte, né, de que os pais trabalham o dia inteiro, chegam cansados, pegam os filhos na creche, quando chegam em casa, estão tão cansados, tão exaustados, né, fisicamente, que não conseguem brincar com os filhos e aí entregam uma tela. A gente tem realidade, por exemplo, das mães solos do nosso Brasil, né, que tem que cuidar da casa, trabalhar fora, cuidar dos outros filhos. Então, a gente tem várias realidades que levam esse vetar do uso da primeira infância de até 2 anos ser quebrado. A gente tem também a falta de paciência, né, porque muitos pais não conseguem ter, pelo cansaço, pela exaustão, ou mesmo pela falta de paciência em si, né, porque quando a gente tem um filho, a gente tem que se dedicar para poder dar o melhor a ele, porque foi uma escolha nossa colocar um filho ao mundo. Então, tudo isso leva essas crianças a serem cuidadas, são as babás eletrônicas de hoje em dia, né? Que é ali o uso da tela. E as demais faixas etárias que devia ter um uso gradativo da tela, elas estão usando acima da média as telas. Então, o estudo da Universidade de Albany, nos Estados Unidos, nos mostrou que bebês de 1 ano ficava em média 53 minutos na tela por dia. E esse número ele saltou para 2 horas e 30 minutos na faixa de 3 anos. Ou seja, a gente tem crianças, bebês recém-nascidos que ficam, recém-nascidos não, né, porque ainda não enxergam, mas crianças menores de 1 ano que ficam 1 hora por dia no telefone. E esse limite, ele seria o ideal para crianças de até 5 anos no máximo, né? Então, assim, quando a gente olha uma criança ficar 2 horas e 30 minutos, isso é uma média, né? A gente vê que sim, existe um uso errado, existe um uso exagerado das telas por nossas crianças e adolescentes. Então, as consequências, elas são muitas. Em um estudo, né, que foi feito aí pela JAMA Pediatrics, com 220 famílias, trouxe um resultado de que as crianças que ficam tempo exagerado nas telas, elas têm uma menor interação verbal. Ou seja, essas crianças, elas demoram muito mais para falar. E quando elas começam a falar, o seu vocabulário é extremamente reduzido. Porque o que acontecia antigamente? Sentava-se à mesa, né, quando estava todo mundo em casa, os pais chegavam do trabalho, as crianças chegavam da escola e sentava, e os irmãos mais novos iam vendo os irmãos mais velhos conversar, iam vendo os pais conversar, ter um diálogo, e a partir dali essas crianças começavam então a dialogar, a aprender, a ouvir e falar, essa palavra se diz assim, essa palavra se diz assim. Como hoje as famílias estão muito, cada um em seu mundinho, cada um na sua tela, essa interação verbal, as crianças têm dificuldade em trazer a interação verbal exatamente pela falta da comunicação que existem nas famílias. Olha isso, gente, é impactante, né? Quando a gente pensa o quanto que a formação cognitiva das nossas crianças estão sendo influenciadas
por pontos que muitas vezes a gente não pensa, né? Que é a comunicação familiar que leva o desenvolvimento cognitivo verbal daquela criança sendo prejudicado porque não existe mais um diálogo em família. E a gente está falando aqui de uma cognição, né? Fora todos os outros problemas que a falta de comunicação existe hoje, traz hoje para as nossas crianças e adolescentes. Então, a utilização de telas, ela é uma epidemia. A gente pode considerar que sim, as telas virou uma epidemia. Aqui no Rio de Janeiro, é muito perigoso, né? Eu tenho escritório aqui no centro do Rio e é extremamente perigoso. E quando eu saio do escritório, eu escondo meu celular para poder, né, fugindo ali dos ladrões. Mas quando a gente está num lugar seguro, todo mundo tá com o celular na mão. E mesmo com o perigo do centro do Rio de Janeiro, eu saio aqui, eu desço aqui no prédio, o escritório é no 12º andar. Quando eu desço o elevador, que eu chego ali, é uma avenida bem movimentada aqui do centro do Rio, a Presidente Vargas, quando eu desço ali, tá um monte de gente andando com o celular na mão. Então, mesmo com o perigo de ser roubado, mesmo com o perigo de... A questão não é nem levar só o celular, né? É ser ali machucado, é ter alguma consequência para si, as pessoas não conseguem, de fato, deixar de usar. E se nós, adultos, não conseguimos, isso vai se refletindo para as nossas crianças, né? Então, após a pandemia do Covid-19, houve um crescimento exponencial do uso de tela, né? Como eu falei no início, a tecnologia nos trouxe aproximação como essa que a gente está aqui hoje, mas esse crescimento exponencial traz, então, várias coisas que prejudicam a saúde física e mental das nossas crianças, e isso é comprovado por estudos, e quem trouxe essa frase foi aí um pediatra, o Eduardo Jorge Custódio. Falando também das consequências, eu trouxe um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi feito com 1.396 crianças. A idade dessas crianças eram de 7 a 14 anos. E esse estudo, pessoal, mostrou que a maioria dessas crianças que foram estudadas, que foram observadas nessa pesquisa, elas estão com obesidade. O uso da tela, ela também traz essa questão física, né? Não é só o cognitivo, como a gente falou anteriormente, com a dificuldade da fala, com o baixo vocabulário, mas também consequências físicas. E a obesidade é uma dessas consequências. Então, nesse estudo, foi constatado que jogar videogame ou assistir vídeos à noite leva a essa população infantil a consumir menos alimentos saudáveis, como, por exemplo, frutas e verduras. Hoje, as crianças e adolescentes, eles têm tudo muito rápido, tudo muito na palma da mão. Então, prioriza-se o alimento ultraprocessado, o industrializado, exatamente aquele que é rico em sal, açúcar, gordura, porque até descascar uma fruta se tornou algo difícil para as crianças e adolescentes, né? Porque é tudo tão prático na tela de um celular, na tela de um tablet, que descascar uma laranja é praticamente impossível. E é uma consequência gravíssima aí para as crianças e adolescentes. Além disso, falando um pouco sobre a questão física ainda, a gente tem a questão do olho seco, né, da miopia, vários desenvolvimentos de miopia infantil. Então a criança fica ali, a retina não aguenta, vai ficando seca, e aí começa a irritar, e tudo isso é a consequência de um uso exagerado de tela. Além disso, distúrbio de sono. Quantas crianças e adolescentes a gente vê na área da psicologia, né? Eu não trabalho diretamente com criança, mas eu tenho vários amigos que atuam com criança, eu atendo também vários profissionais da área da saúde, onde a gente vê o quanto que as crianças e os adultos estão sendo afetados pelo distúrbio do sono, e nada mais é do que uma consequência do uso de tela, né? Aquela criança que a mãe fala assim, vou dar um banho, vou colocar no sofá para assistir uma televisão, vou colocar na cama com o celular para a criança relaxar, né? Esse é o pensamento. Pelo contrário, estão sendo ali ativados vários neurônios dessa criança, então, né, o ocular, os neurônios, tudo isso, a criança ela fica em estado ativo, ela fica em estado de alerta, gera uma ansiedade, na verdade, e causa um distúrbio de sono. Irritabilidade.
Gente, irritabilidade é algo que a gente vê muito em crianças com uso excessivo de celular. E quem aqui nunca presenciou uma criança que, ao ser retirada a tela, ficou extremamente irritada? Eu já vi várias vezes, assim, filhos de amigos, de meu ex-marido, várias pessoas que têm filhos criança, que quando tiram o celular daquela criança, ou por uso excessivo, ou por um castigo, a criança ela fica extremamente irritada. Por quê? A criança hoje, com o uso excessivo, ela entende que aquele celular faz parte dela, né? Ou tirou o meu mundo da minha mão. Então, ela fica irritada, né? Deixa de gerar os hormônios do prazer que a tela está gerando nessa criança e, consequentemente, traz ali uma irritabilidade, choro, agressividade. Várias crianças ficam até agressivas quando se tira esse celular da mão, né, quando se tira essa tela. Então, são sintomas que realmente acontecem, são sintomas que a gente vê no nosso dia a dia, e eu tenho certeza que eu estou falando aqui e que vocês estão pensando em várias crianças, né, que já viram ter essas atitudes, que seja da família de vocês, que seja do trabalho, que seja do filho de um amigo. Com certeza absoluta, vocês já viram crianças tendo esse tipo de atitude em função do uso exagerado do celular. Esse próximo ponto é extremamente linkado com o trabalho de vocês, né, futuros pedagogos aí, pedagogas, que é sobre a queda do desempenho escolar. Gente, pensa bem, uma criança que hoje a gente fala assim, né? As crianças já nascem sabendo, né? Minha mãe brinca que o meu sobrinho, quando ele tinha 6, 7 anos, minha mãe não sabia entrar no Instagram. E ele falava, vem cá, vovó, me dá que eu coloco para a senhora, né? Às vezes acontecia alguma configuração errada lá no que a minha mãe fazia sem querer no telefone. Ele pegava o telefone da minha mãe e vai lá na maior facilidade do mundo e consegue colocar, consegue configurar, consegue resolver o problema. E o que isso traz, gente? Isso traz para a criança uma falsa impressão de imediatismo, né? Se ela for no Google fazer uma pesquisa, ela vai achar rapidamente o que ela quer. Ela vai achar rapidamente o produto, vai achar rapidamente a informação, em questão de segundos, né? Microsegundos, dependendo da internet, se ela for muito boa, em microsegundos, essa criança, esse adolescente tem essa informação na palma da sua mão. Então, com isso acontece o quê? A falta de interesse de ouvir, né? Como eu falei anteriormente, que existe a falta de interesse de se relacionar, né? Que as pessoas não sentam mais ao redor da mesa para se relacionar. Isso na escola é algo que tem sofrido muito os profissionais da área da educação. Porque as crianças elas não conseguem ficar sentadas por minutos para poder ouvir. Então, isso é um grande desafio para a educação. E tudo isso é consequência de quê? De um uso exagerado de tela, de um imediatismo que a internet traz, dessa questão de que eu consigo em poucos segundos a informação que eu quero, para que eu vou ficar aqui esse tempão escutando meu professor? Para que eu vou ficar aqui esse tempão escutando minha professora? Não tem necessidade. E isso tudo é inconsciente. A gente sabe que é inconsciente, a gente sabe que é a formação cognitivo através de um efeito externo, né? O efeito externo é o uso da tela. Mas nós estamos com um estudo tradicional, somos profissionais, né? Vocês são profissionais aí, futuros profissionais de um estudo tradicional no Brasil, onde a gente precisa da atenção dessas crianças. E aí? O que a gente faz? Né? E aí o profissional ele precisa se reinventar, ele precisa trazer esse foco da atenção, ele precisa se cuidar também, né? Porque é um desafio ter essas crianças tão agitadas em sala de aula, onde não conseguem parar para ouvir e buscando ferramentas para conseguir lidar com isso no dia a dia. Mas, sem dúvida nenhuma, essa queda de desempenho escolar é algo que impacta não só o momento presente, não só vocês profissionais de educação, mas como também o futuro dessa criança, né? Porque a gente vê uma pessoa que ela vai ser muito focada em um ponto, mas não vai ter essa inteligência relacional, não vai ter uma inteligência de saber vários pontos, de ouvir, de conseguir sentar, parar, ouvir,
dialogar. Então, essa queda no desempenho escolar é algo, uma consequência que traz aí, de fato, pontos muito negativos na vida da criança e do adolescente e que vai trazer extremas consequências no futuro desse adulto, tá? Além disso, as consequências negativas são a enxaqueca, né? As crianças começando a ter dor de cabeça muito novas, crianças ali de 5, 6 anos já com enxaqueca, com crises de enxaqueca, diagnosticadas e tendo que ser medicadas pelo excessivo uso do celular. A dependência, então a gente vê, né, que eu estava falando anteriormente sobre essa irritabilidade, também é uma consequência dessa dependência. Então, eu não tenho meu pai, eu não tenho meu coleguinha próximo porque eu não posso sair para a rua para brincar, eu não tenho meu irmão, que o meu irmão está na tela dele. Então, o que eu tenho? Eu tenho um celular, que é o meu parceiro, né? Essa criança, ela enxerga hoje o celular como seu amigo, como seu parceiro. É o celular que escuta ela falar, né, dar o comando e trazer a resposta. É o celular que ouve essa criança digitando. Então, isso causa o quê? Uma dependência. Uma dependência emocional, uma dependência física, né? E o nosso corpo, ele gosta daquilo que dá prazer. O nosso cérebro, ele é muito esperto. Então, tudo que dá prazer, ele vai se tornar o quê? Dependente. E o uso do celular para a criança, para o adolescente e até para a gente adulto, ele é o quê? Ele é prazeroso. Então, isso se torna uma dependência para essa criança e para esse adolescente. Tem também a síndrome do toque fantasma. Isso aí muitos adultos também passam. Quantas vezes você está aí longe do seu telefone, mas está tão acostumado a ter esse telefone, a estar o tempo todo com o telefone, que até ouve o telefone tocar. E o telefone não tocou, não? Aí quem está do seu lado fala, não tocou, não. Está tão acostumado, está tão dependente daquele telefone que ouve, desenvolve uma síndrome do toque fantasma, ouvindo o telefone tocar sem o telefone estar tocando. Ansiedade, né? Eu costumo dizer, eu trato muitas pessoas com ansiedade, e eu falo que a ansiedade é o mal do século. E quando me corta o coração ver crianças já com a ansiedade desenvolvida, né? Crianças roendo unha, crianças se cortando, crianças e adolescentes extremamente ansiosos, agitados, não sabem aguardar, não sabem esperar. E aí existe a ansiedade que se externa, e existe aquela ansiedade reprimida, né? Mas hoje, a grande parte dos nossos jovens e crianças desenvolvem a ansiedade gerada por telas, pelo uso excessivo de telas, que muitas vezes é o que eu trouxe, né? Sobre essa resposta rápida que o telefone nos dá, que a internet nos dá, e aí na vida a gente quer essa mesma resposta, só que não é bem assim. Anorexia, então a gente tem até transtornos alimentares, como eu trouxe antes, a obesidade e também a anorexia, gravíssimo aí para as nossas crianças e adolescentes. A nomofobia, essa nomofobia é o medo de ficar sem o telefone. Eu me desespero quando eu penso que o meu telefone sumiu. Né? Às vezes a gente está em casa, cadê meu telefone? Cadê meu telefone? O telefone está na mão. Você está procurando, cadê meu telefone? E isso já gera um desespero, né? Então a criança e o adolescente também passa por isso. E um caso gravíssimo que é a depressão. Então todos esses fatores juntam e hoje a gente tem muitas crianças, sim, com depressão gerado pelo uso excessivo de telas, tá? Na comparação entre os anos de 2010 a 2022, os índices de ansiedade, depressão e anorexia cresceram, gente, mais de 100%. A ansiedade cresceu 134%, a depressão 106% e a anorexia 100%. Então, a gente tem um intervalo relativamente curto, que são 12 anos, né? A gente tem aí um crescimento exponencial dessas consequências negativas aí para as nossas crianças e adolescentes. De acordo com um estudo que foi feito pela Fiocruz, teve um aumento aí de 6% na taxa de suicídio no Brasil dos períodos de 2011
a 2022 entre pessoas com 10 a 24 anos. Então, olha aqui, mais uma vez, as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? O suicídio a gente sabe que é um número que não é divulgado amplamente, porque ele pode estimular, mas a gente tem estudos como esse aqui da Fiocruz que nos mostra esse crescimento. Quando a gente fala em 6%, gente, é muito grande, porque a gente está falando de vidas, né? Então, 6% sim é um número extremamente significativo. E aumentou em 29% o índice de automutilação. Então, hoje a gente vê muitos adolescentes usando roupas de manga na escola. Isso é muito importante, ter um olhar muito atento para isso. Crianças e adolescentes que usam excessivamente roupas muito longas, principalmente de mangas fechadas até a mão, de punho fechado. A gente tem que observar, né, enquanto escola, enquanto profissionais da educação, o que está acontecendo, se existe uma automutilação, que muitas vezes é a própria escola, né, são vocês profissionais extremamente importantes aí para a vida dessas crianças e adolescentes que alertam a família, inclusive, sobre o que está acontecendo com essa criança e com esse adolescente. Quando surgiram, né, os recursos digitais, trazia-se a ideia de interter e conectar pessoas. Que aqui a gente está conectado, né? Que bom que a gente está conectado aqui pela tecnologia. Mas acabou se pautando por uma série de manipulações comportamentais. E isso fez com que uma geração ficasse absolutamente perdida. Eu estava vendo essa semana esses desafios que tem na internet, né? E os adolescentes caem muito nisso. Um adolescente que quase perdeu a sua vida por ter feito um desafio da internet, que é um desafio de inalar um desodorante. Então, olha isso, um risco que traz para a vida dessas crianças e adolescentes, através da alienação, através da manipulação, se existe um mau uso das telas, se existe um mau uso da internet. E aí, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente tapa os nossos olhos e finge que nada está acontecendo, ou a gente começa a olhar para essa questão como algo extremamente grave, na medida que na proporção que ou então a gente corre o risco de perder esses jovens. A gente já tem perdido muitos jovens. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, falando para 113 pessoas sobre a importância de olhar, né, para os adolescentes, para as crianças, sobre a importância de voltar esse olhar para que a gente consiga salvar essas crianças, né? Quando a gente fala em criança e adolescente, a gente fala em pessoas que são dependentes ainda de um adulto. E eu também me considero profissional da educação, a gente tem que trazer essas crianças, tem que trazer esses jovens para uma vida mais saudável, para uma vida mais pautada na conexão, né? Na conexão pessoal, na conexão, na troca, porque isso faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Então, trazendo aqui o reflexo, né? As crianças e adolescentes são reflexos dos seus pais, da escola, da sociedade em que ela é inserida. E quando a gente olha esse número, a gente tem esse estudo onde traz aqui uma média global do uso de internet, e a gente vê o nosso país, o Brasil, como na segunda colocação entre os países com população que mais passa tempo ligados à tecnologia, que mais passa tempo conectado. Então, olha isso, gente, a gente tem... O Brasil, ele é o segundo na lista, e ele é acima da média global. Ou seja, precisamos, de fato, rever os nossos valores com o uso da internet. Mas, Carol, você trouxe tudo isso, e aí, o que a gente pode fazer, né? A gente sabe também que a internet e a tela, ela traz também, né, alguns pontos que são positivos quando bem utilizados, quando policiados, que é o acesso, né, ao estudo, que às vezes trazer ali uma pesquisa que não consegue-se mais hoje em livro. Então, a gente sabe que existe também o ponto positivo, que é não deixar essa pessoa também alienada, porque como a nossa geração de hoje, o mundo de hoje é conectado, se eu tiro uma criança, um adolescente 100% das telas, eu também estou causando uma alienação, né? Mas o que a gente traz aqui é sobre o uso saudável, é sobre o uso policiável, é sobre o uso, de fato,
com saúde para essas crianças e adolescentes. Então, o que pode ser feito para a gente conseguir diminuir esse uso das telas, né? Uma coisa que é extremamente importante, gente, e aí eu falo para vocês como profissionais e também como família, né, como pessoas que possuem famílias, que seja filhos, sobrinhos, filhos de amigo, é a gente buscar a revisão dos hábitos familiares, né? Hoje em dia não existe mais o sentar à mesa, compartilhar, conversar, então esses hábitos são extremamente importantes. Existem já escolas que estão discutindo sobre o que fazer com os smartphones, a gente tem algumas escolas que já aderiram, deixar os aparelhos trancados ou desligados e restringir o acesso desses aparelhos ou da internet durante os períodos de aula e só usar nos horários de recreio. Existem opiniões aí que dividem, né, inclusive dos próprios pais, que às vezes são contra isso, mas é extremamente importante que a gente traga isso para a pauta no ambiente em que a gente estiver inserido, porque a gente já viu quantas consequências ruins trazem para as nossas crianças, né? Há um consenso de que o caminho para tirar as crianças e os jovens das garras eletrônicas passa pela reconexão dos pais, né? Essa reconexão das pessoas, dos amigos, dos espaços coletivos, mas aí a gente também assola com um problema que temos hoje social, que é a violência, né? Mas o que a gente pode fazer dentro dos nossos pequenos grupos, dentro do nosso condomínio, da nossa rua, reunir cada final de semana, né, na casa de dentro do ambiente escolar, que é o ambiente que vocês atuam e atuarão, né, de trazer essa conexão, de trazer esse olho no olho, essa fala, para que as crianças voltem a ter prazer com isso, tá? Então, também a gente precisa trazer esse contato genuíno, desculpa, saiu um H, mas é um G, né, um contato genuíno, levar essas crianças para explorar novos ambientes. Gente, eu que moro aqui, né, na capital do Rio de Janeiro, a gente tem muitas crianças criadas em apartamentos, a gente mora numa cidade que tem muitos desafios, mas que também tem uma beleza natural estonteante, e quantos pais passam meses sem levar essa criança na natureza, para ter contato com a grama, com a praia, com o jardim, né? Então, esses novos ambientes. As crianças hoje, a gente falava que antigamente, né, os pais de antigamente, principalmente nossos avós, nossos bisavós, não tinha diálogo com os filhos. Aí a gente ainda usa assim, mas era a criação que ele tinha, né, de não desenvolver diálogos. Mas hoje, gente, se vocês pensarem bem, a gente está vivendo essa realidade agora. Por outros motivos, porque os pais estão conectados em uma tela e os filhos também, mas estamos vivendo essa realidade. Pais que não conversam com seus filhos, que não ensinam seus filhos a reconhecer as emoções. Então, no ambiente escolar é extremamente importante que a gente esteja ligado nisso, né, sobre as emoções, os sentimentos e simples ações como um almoço em família sem tela, né? Então, trazendo para a vida profissional, mas também para pessoal de cada um de vocês que estão aqui, é sobre conectar, é sobre trazer vida, né? Trazer novamente essa conexão aí com as pessoas, né? É ensinar os nossos jovens, ensinar as nossas crianças a ter conexão. Ensinar, Carol, sim, é ensinar, porque eles já nasceram com a tela na mão, então eles não sabem o que é conexão. Eu falo que a gente tem que buscar transformar o mundo. Aí fala assim, mas cara, eu não consigo transformar o mundo. De fato, a gente não consegue transformar o mundo inteiro, mas o nosso mundo é o ambiente em que a gente está inserido. E se cada um de nós que estamos aqui se propor a transformar o seu mundo, a gente consegue transformar o mundo todo. Porque se cada um for fazendo a sua parte dentro do ambiente profissional, dentro da sua casa, dentro da sua família, assim a gente consegue sim impactar o mundo, a gente consegue sim buscar fazer a diferença, né? Eu sei que se vocês estão aqui, assim como eu sou apaixonada por gente, por gestão, por psicologia, eu sei que cada um de vocês que estão aqui, se estão cursando pedagogia, é porque são apaixonados por crianças, né? Assim como eu sou apaixonada por gente, vocês são apaixonados por essa gentinha, né? Essa mini pessoa que vai se transformar em um adulto. Então, eu acredito que seja o propósito de cada um de vocês mudar a vida das crianças que vocês vão passar pela vida delas, impactar a vida das crianças e adolescentes que vocês vão conhecer ao longo da trajetória profissional de vocês. Então, o que eu deixo hoje para finalizar é que façam a diferença no mundo de vocês, no mundo em que vocês estiverem inseridos, e sempre amor.
né? Porque a gente só vence tela, a gente só vence violência, amando o que a gente faz. E é através do amor que a gente vai salvar as nossas crianças, através da atenção, do cuidado, da escuta ativa. As nossas crianças só querem ser escutadas. E é isso. Muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui. Agora eu queria ouvi-los. Abrir aí. Eu passei uns minutinhos aqui. Nossa, que maravilha, hein, Carol? Que maravilha, hein, gente? Quem gostou, curte aí, hein? Curte, gente. Já falei que eu sou carente. Nossa, gente. Excelente. Nós vamos marcar para você vir em outro momento. Nossa, que maravilha. Você falou assim de uma forma bem clara, objetiva, e trouxe dados importantíssimos para todos nós, né, gente? Olha, todo mundo falou maravilhosa, parabéns. Ah, eu tô lendo perfeito. Aqui, coisa linda. Que coisa boa, né? É tão bom quando a pessoa traz conhecimento, agrega o conhecimento, principalmente para vocês que vão ser agentes de transformação na vida do outro, né, Carol? E eu vou deixar com vocês aqui agora. Eu aproveitei para fazer o sorteio, já tem aqui o nome. Ai, que beleza! É uma ganhadora, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui o nome da ganhadora. Aí eu quero que a pessoa fale aqui, tá? Ó, quem ganhou foi a Naelia Silva Saldanha. Está presente? Pode chamar aqui. Fala para mim se está presente. Se não tiver, eu vou sortear de novo, hein? Hein, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe gente? Duas. Naeli, apareça, mulher. Uma pós, olha que beleza. Ah, meu Deus. Não tá. Eu vou ter que fazer outro sorteio. Ela falou que tá, ó. Ela tá ou não tá? Ela está presente, Priscila. Ah, então tá bom. Naeli, você ganhou, parabéns, uma bolsa de estudos, né? De pós, depois de se formar. De graça aí para você, e aí depois você me chama depois no WhatsApp e a gente vai estar entrando em contato com você, o pessoal também. Vou deixar aberto aí uns minutinhos, gente, para vocês perguntarem, né, falarem um pouquinho com a nossa palestrante Carol. Muito obrigada, ó, coraçãozinho para você, Carol. Muito obrigada, Pri, amei estar aqui, é uma turma muito boa, gente, estou muito feliz, e continue nessa jornada pelo conhecimento, conhecimento salva vidas. Eu vi que tinha a Silvana que estava com a mão aqui estendida. Sim, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, eu gostei da palestra, e essa era uma dúvida que eu queria muito comentar, falar, e agora deu certo que foi essa palestra que caiu certinho para o momento que nós estamos vivendo lá na sala de aula. Eu estou fazendo um estágio e tá assim, a professora passa a matéria e eles não querem pensar, não querem interagir, ficam todo parado, sabe? E é isso que ela está falando, de tanto eles ficar no celular, ou de tanto pegar tudo já prontinho, eles não querem mais, como que eu posso dizer, fazer a lição, pensar, não querem mais pensar. Para fazer a conta, as crianças do 4º ano não sabem mais fazer a conta de subtração. Aquele que tem o 0 em cima, sabe? Quando tem o 0 em cima, sim, e você tem que... Não sabem fazer uma conta de divisão. A criança está no 4º ano. Então, sim, por quê? Porque eu quero fazer uma conta, eu pego o celular e faço a conta. Entendeu? Eles pegam já pronto. Só que agora, na hora de fazer na prática lá, eles não sabem. Sim, é um grande desafio, né? Está tendo, assim, crianças que não estão sabendo pensar, elas não... Quer dizer, vai ser um adulto, que nem você falou, não vai saber pensar, tomar atitude, resolver sim, problemas. Exatamente. E assim, Silvana, é extremamente importante que enquanto escola, eu sei que é um desafio muito grande, mas é muito importante que enquanto escola e comunidade se busque uma conexão também com essas famílias, né, para que a gente juntos busque uma solução e uma interação maior com essas famílias, porque eu participei de alguns projetos aqui no Rio de Janeiro, em que a gente fez muito essa questão da interação escola-família, né, para que a gente conseguisse trazer a família para dentro da escola e trazer essa dinamicidade para os alunos.
porque a partir do momento que escola e família falam a mesma língua, a gente tem sim um apoio muito grande, porque a gente precisa das famílias, né? A gente precisa instruir as famílias. Então eu vejo muito a psicoeducação para as famílias, algo muito importante de que as escolas coloquem isso no radar. Né? Então, as direções aí sugeridas pelos colaboradores precisam colocar essa pauta de fato para os colaboradores, para os professores, para a direção, para que juntos busquem ali uma solução. A gente precisa falar sobre isso e trazer soluções, porque o que eu vejo hoje é que muitas vezes os profissionais reclamam, mas não se reúnem buscando, de fato, juntar suas forças para trazer uma solução. Né? Então, isso é extremamente importante. Eu sei que é um desafio também, mas aí vocês já chegarem com essa visão, né? Existe um sistema, mas a gente sim pode trazer para esse sistema, buscando ajudas profissionais de psicólogos, de grupos multidisciplinares, né? Essas interações aí para que a gente consiga aliviar e trazer para essas crianças um novo sentido aí do aprendizado formal, né, que é o que tem hoje nas escolas. Sim, tá legal. Vou expor vou falar para eles, né, dessa palestra. Sim, são sempre importante. Tá, ok. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite, Flávia. Flávia Fogato. Oi, boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Então, primeiramente, quero dar os parabéns. Ótima palestra. Obrigada. E eu vou contar um pouco da minha experiência que eu tive também no início do meu magistério. Eu me formei em 2018. E aí, logo em seguida, entrou a pandemia. Então, as crianças ficaram muito alienadas ao celular, por conta que ficaram entediadas, entendeu? Então, tinha muita criança perdida, na verdade, né? Por conta que não estava tendo aula, entendeu? Aí eu comecei, eu e uma amiga minha abrimos um centro de reforço escolar. Ah, que legal! Nós pegamos muita criança já com 8, 10 anos, realmente sem saber ler e escrever, por conta que estava muito alienada ao celular e porque era a época da pandemia, entendeu? Aí tinha muita criança perdida, então os pais chegavam lá desesperados, perguntando qual era o caminho certo, entendeu? Para poder tá tirando eles do celular, da televisão. E nós fizemos uma reunião, eu e a minha amiga de trabalho, nós fizemos uma reunião e falamos sobre a importância de estar reduzindo horários com o celular, entendeu? Perfeito. Porque não iria totalmente banir o celular da vida das crianças, porque elas já estavam alienadas, mas também não e teria o critério delas mexerem num certo tempo. Isso ajudou bastante na época, entendeu? Perfeito, Flávio. E você fez o que a gente falava antes, né? Sobre mudar o seu mundo. E também a educação para os pais, né? Infelizmente, a gente tem vários pais com várias realidades que a gente nem imagina quão difíceis sejam. Mas quando você traz esses pais próximo, né? Quando você faz uma ação de fazer um reforço escolar, trazer essas crianças para interação e juntar ali os pais numa reunião para explicar, para educar, para falar sobre, você está mudando o seu mundo. Então, parabéns, viu? Muito orgulho. Sim, e é muito importante, né, nessa era digital, se a gente não ficar ligado com que as crianças estão mexendo também na internet e também deixar muito tempo eles com o celular, acaba prejudicando eles mesmos. Essa geração é muito voltada para a era tecnológica, entendeu? Aí a gente tem que estar dando um freio, porque senão pode prejudicar realmente no aprendizado dessas crianças. Perfeito. Obrigada pela sua participação, Flávia.